agradecendo a Deus pela corroboração, pelo grande trabalho que o pastor Vicente tem realizado aqui neste lugar também, para a honra e glória do nosso Deus, nos abençoado com o seu tempo, de forma tão amorosa, tão dedicada. Então vamos orar. Neste momento eu quero convidar todos a ficar de pé, em nome de Jesus Cristo. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui, meu Deus, reunidos no Teu nome santo, no nome santo de Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador e nosso Redentor. Meu Deus amado, queremos atribuir toda a honra, toda a glória a Ti. Precisamos, meu Senhor da glória, aprender contigo através da Tua palavra, e a Tua presença, meu Senhor da glória, neste lugar seja notória. Nós venhamos, meu Deus amado, sim, meu Deus amado, se alegrar neste lugar pela Tua santa presença, pela riqueza, meu Senhor da glória, sim, do conhecimento a qual, meu Deus amado, para nós se coloca disponível. Pai, abençoa o Teu servo, o pastor Vicente, estará ministrando. Abençoa da mesma forma a esposa do Teu servo, meu Deus, a missionária Rita, meu Senhor da glória. Abençoa todos que aqui estão, meu Deus amado, sim, dos mais altos céus, e tudo seja, meu Deus amado, para a Tua honra, a Tua glória e Teu louvor, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. A igreja diz amém, e dá uma linda salva de palmas ao nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado pela oportunidade. Graças a Deus, saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Nós somos gratos a Deus, amados, por essa oportunidade, e queremos louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Ensinar é uma arte, aprender é um dom de Deus. Por isso que eu estou aqui nessa noite, para aprender do Senhor. E vamos saber de uma coisa: Deus tem um plano na nossa vida, por isso é que nós estamos aqui. Amém? Se você sabe, cante comigo. Deus tem um plano em cada criatura, e aos astros Ele dá o céu, e a cada rio Ele dá um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho a entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, aonde Deus mandar, irei. Em seu querer encontro paz na vida e bênçãos que jamais gozei. Embora venham lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho a entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, aonde Deus mandar, irei. Deus enumera a cada grão de areia, e as ondas ouvem seu mandar. As aves em seus ninhos lhe obedecem, seu carinho faz abrir a flor. A minha vida eu entrego
a Deus, pois o seu Filho a entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, aonde Deus mandar, irei. Amém, amados? Aonde Deus nos mandar, devemos ir. Que essa palavra, esse louvor, ele venha entrar no nosso coração e nós possamos fazer uma obra excelente para o Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe, no nome de Jesus. Aleluias, graças a Deus. Eu saúdo a todos na gloriosa paz do Senhor, amém? Então nós temos aqui mais uma oportunidade de estarmos aprendendo nesta noite. Vamos dar continuidade ao nosso estudo e hoje concluindo, né? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Bom, meus irmãos, nós vamos só rever aqui rapidinho os últimos slides da aula anterior, né? Glória a Deus. Pronto, o último slide. Nós estávamos vendo sobre comunicação, na última aula encerramos com a comunicação. Só repassando aqui rapidinho, não escolhemos quem o Senhor Jesus nos dará para ser apacentado. Então a liderança, ela tem que estar à disposição do Senhor, porque nós não podemos escolher, é quem Ele mandar para nós cuidar, né? Então esse é um grande desafio. E a comunicação, como nós falamos aqui, ela tem regras. Quem não segue as regras da comunicação vai perder alguma coisa, vai perder pessoas, os projetos ficam comprometidos. Então nós falamos bastante aqui na aula anterior sobre comunicação. Todos nós devemos reconhecer a importância da comunicação, e nós falamos que comunicar não é fácil, porque é um diálogo, é uma interação entre pessoas, né? É um relacionamento interpessoal que ninguém é igual, então nós temos dificuldade. A comunicação, nós fazemos todos os dias, de alguma maneira nós estamos nos comunicando diariamente. Não é tão simples como parece, nós explicamos aqui, não é tão simples. O objetivo principal da comunicação é unificar e dirigir o grupo. Nós estamos falando de liderança, né? Compreensão aproximada, tá? O mais importante é que aquilo que nós falamos, que o líder fala, ele tem que se aproximar muito, né, da compreensão dos seus liderados. Então até demos o exemplo que o pastor fala, ou o líder, mesmo que não seja o pastor, e não acontece. Então nós temos que rever a forma como nós estamos nos comunicando, né? A comunicação, existem barreiras, né, na comunicação, dificuldades, né, de compreensão, de aceitação, mas essas barreiras, elas são desfeitas com a eficiência, e para isso nós temos que estudar bastante sobre comunicação. Na verdade, o que nós estamos dando aqui é pontuando poucas coisas, mas que eu considero importante. E na comunicação nós precisamos avaliar o grau, né, de semelhança entre o conteúdo percebido, né,
e entre o efeito real e pretendido. Então, o que eu quero falar, o que a liderança quer falar a alguém, o que nós queremos falar a alguém, ao ouvinte, ao liderado. Então, nós temos que saber se o que nós estamos falando está sendo compreendido, se está dando resultado, se não está, nós temos que rever, tá? E aí nós temos a eficiência. A eficiência, ela tem a ver com o conteúdo, né, que nós estamos utilizando, se é um conteúdo que é compreensível, tá? A informação, né, que nós estamos passando, se é compreensível, no caso percebida, e o efeito real que nós estamos tendo com essa comunicação, certo? E nós falamos também que a comunicação ela tem a ver com o comportamento, tem a comunicação verbal, que são palavras, são letras, e tem a não verbal, que é a nossa imagem, né? Como nós nos apresentamos, desde o calçado, a roupa, a aparência, o gesto, o olhar, certo? A expressão facial, o gesto com o corpo todo, o nosso corpo fala sem palavras. Então essa é a comunicação não verbal, que nós devemos ter um cuidado muito grande. Então o corpo, a forma que nós nos apresentamos, a face, os olhos, a inclinação do corpo, dependendo como a pessoa está se posta diante das pessoas, as pessoas fazem uma avaliação se aquela pessoa está alegre, se ela está falando com segurança, se ela está motivada ou desmotivada. Não precisa falar. Então, os líderes, eles precisam ter essa consciência que, além deles terem um cargo, deles terem uma posição na igreja, eles são comunicadores, né? Autoavaliação, imagem e voz. A imagem é o que as pessoas vê em nós, como é que elas estão nos avaliando, tá certo? E a voz, o tom da voz agressivo, uma voz pesada, uma voz já morrendo, outra voz fervorosa. O tom de voz tem muito a ver, né? Há quem confunda gritaria com fervor, né? E nem sempre gritaria é sinal de fervor, e aí vai. São muitos pontos a se avaliar. E aí nós citamos o exemplo do Senhor Jesus, a maneira como ele se apresentou. Ele era conhecido como meigo nazareno, né? E aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29 e 30, ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus se apresenta aqui acessível a todas as pessoas. É outro ponto que a liderança precisa ser acessível, comunicativa, ouvir as pessoas, dar atenção às pessoas, né? E outras lições que Jesus, o Senhor, passa para nós, é que ele era manso e humilde, e ele disse de coração, não era só uma fachada, né? Tá certo? Então tudo isso tem a ver com a comunicação também, tá certo? E o Senhor, ele transmitia, diz um dos historiadores, que nem cristão era, né, Flávio Josefo, que quem via Jesus e olhava para o Senhor Jesus tinha que parar para ficar contemplando, devido à sua meiguice, o quanto ele era sereno, suave, atraente, não por beleza, mas o jeito de ser, né? E como é maravilhoso, né? A gente está próximo de pessoas assim, irmãos, dá uma alegria, a alma descansa, né? A alma descansa. Até falei aqui na aula passada que já participei de cultos que eu ficava esfregando as mãos e pedindo ao Senhor para ter misericórdia, para, né, o irmão está ali falando, para ele não agredir, para ele não destratar as pessoas. Isso é muito desagradável, irmãos, e eu louvo a Deus porque nós não somos perfeitos, mas nós conseguimos, glória a Deus, um nível, não é também profissionalismo não, mas é um nível de relação dos pregadores, dos que ministram com a igreja, que todo culto nosso a gente descansa na presença do Senhor, né? Não tem aquela preocupação que a pessoa pode falar o que não deve, pode se comportar como não deve, né? Então, há até quem já fez crítica que ninguém sobe no púlpito da renovação, é muito difícil. Não há dificuldade nenhuma, mas as pessoas que vão ministrar, as pessoas que vão estar diante das pessoas, elas têm que saber o que é que vão fazer,
né? Um líder, ele tem que saber como é que ele deve se portar, né? Porque nós servimos primeiro a Deus, irmãos, nós temos um compromisso primeiro com Deus, mas para os homens. Nós somos a voz de Deus, nós somos a representação do Senhor na terra. Então, precisa sim, né, irmão, de um treinamento como nós estamos tendo aqui, porque eu também estou aprendendo, viu, irmãos? Eu nunca dou a mesma palestra, a mesma coisa, não, eu sempre estou orando, buscando, e Deus está falando comigo, e eu estou sempre lendo e estudando, e estou aprendendo através de outros irmãos, né? Então a gente não para de aprender, porque o nosso Deus é infinito, a largura, a altura, a profundidade, ninguém pode medir, né? Então, aqueles que buscam, que cavam mesmo no Senhor, eles vão sempre ter algo a mais, né? Não a mais do que Deus quer, mas a mais do conhecimento, né? Da informação, tá bom? Bom, então hoje nós vamos entrar, ainda tem um pouquinho aqui de comunicação, mas essa daqui não foi falada na aula anterior, então aqui já é a aula de hoje. Está ali, 29/6/2021. Então, continuando aí a comunicação. É uma arte a comunicação. A comunicação é uma ciência. Por que a palavra arte em relação à comunicação? Porque tem pessoas, irmãos, desde criança, que ela já começa a desenvolver uma habilidade de se comunicar. Percebam que num ambiente onde tem diálogo e comunicação, as pessoas daquele ambiente, naturalmente elas vão ser comunicativas. Se a pessoa desenvolve num ambiente que não tem comunicação, ou que o ambiente é um ambiente perturbador e é um ambiente agressivo, a comunicação dessa pessoa vai ser também assim, a não ser que mais tarde ela seja moldada, né? Então, a ciência, as ciências humanas, eu gosto das ciências humanas porque as ciências humanas, né, filosofia, psicologia e tantas outras, né, neurolinguística, que estuda o cérebro, a linguagem do cérebro, tantas coisas do ser humano, antropologia e muitas coisas que se estuda o ser humano, porque nós somos um ser extremamente complexo, né, tanto da biologia como da mente, das emoções. E a ciência diz, quando a gente fala de ciência, é porque a ciência ela trabalha com fatos reais, com fatos concretos. Então a ciência pega um grande número de pessoas e faz estudos com essas pessoas. E a ciência, quase toda a ciência, ela concorda que o ser humano ele é um produto do meio. Estamos falando de ser humano, ele é um produto do meio. O que é um produto do meio? É o que eu estava dizendo. Se uma pessoa desenvolve num ambiente de paz, ela por natureza, ela vai ser uma pessoa de paz. Se ela desenvolve num ambiente de violência, ela vai ser uma pessoa violenta. Nós vimos agora o desfecho, né, dessa pessoa que infelizmente mataram, né, o Lázaro, que está aí na mídia procurando. Quando vai olhar a história da pessoa, ele disse que o pai dele era uma tragédia, né? Ele declarou isso por escrito, né? E tudo isso, mesmo ele tendo ido à igreja, mesmo ele ouvindo o evangelho, mas isso estava nele, ele não conseguiu se libertar da agressividade, né, da revolta. E assim a nossa sociedade, irmãos, e esses problemas estão dentro da igreja. E se não tiver uma liderança que estuda o ser humano, tá? E que estuda Deus, procura conhecer mais o Senhor, a palavra, ter uma direção do Espírito Santo, irmãos, infelizmente muitas pessoas vão entrar e sair na igreja e não vão ser atendidas como deviam, tá certo? Então, vamos entender uma coisa, uma das armas poderosas da igreja, além do espiritual, é a comunicação. Nós temos 10 princípios que num outro momento a gente pode estudar, né? Voltado à liderança cristã, e um dos princípios é a comunicação, que na outra oportunidade nós vamos estudar. O pastor Valdés tem esse livro que eu vendi para ele, né? O livrinho da capa azul, né? Seja um líder de verdade, né? Me ajudou muito, né? Porque tem muita instrução de Deus ali na nossa vida e também voltado para o ser humano. Eu lamento profundamente, irmãos, que pessoas que querem ser obreiro, líderes, que querem, não têm interesse por essas coisas. Eles acham que só orando e só lendo a Bíblia vai dar tudo certo, e não vai, porque nós somos, Deus sabe de tudo, mas nós somos extremamente limitados, né? Mas voltando aqui, comunicação é uma arte é uma habilidade
É uma habilidade. E é uma ciência porque ela é estudada. O ser humano é estudado, os comportamentos, né? Ciência, princípios e regras. Então a ciência estabelece princípios de comunicação e regras. Se não seguir, vai ter problema. Caso não seja eficiente, jamais desenvolverá todo o seu potencial. Se a comunicação não for eficiente, nós não buscar melhorar, tá? O índice de rejeição pode aumentar muito. A gente vê no próprio sistema do mundo, né? Pessoas que têm um alto índice de rejeição e outros que têm um alto índice de aceitação. E às vezes o que parece ser tão certo e tão moralista, o alto índice de rejeição. E o que parece ser tão ruim, um alto índice de aceitação. Eu lembro de uma história real que um circo foi instalado ao lado, próximo de uma igreja. E os dias que o circo ficou ali, foi diminuindo a frequência dos irmãos na igreja, né? Inclusive no domingo teve uma baixa muito grande no culto. E o pastor descobriu que os irmãos estavam indo para o circo, muitos irmãos estavam indo para o circo, os filhos. Aí o pastor na segunda-feira foi atrás do palhaço lá, que era a atração do circo. Aí ele disse: como é que pode? Eu vim aqui saber de você, porque os irmãos da igreja estão vindo aqui para o circo, ouvir e ver suas palhaçadas, e está deixando o culto. Eu queria entender. O palhaço disse: é muito simples, pastor. É que eu minto com tanta convicção que as pessoas gostam, e o senhor fala a verdade, e não está, a maneira que o senhor está se comunicando não está atraindo as pessoas. E é isso que nós estamos assistindo hoje, irmão. Muitos enganadores, muitos mentirosos que são profissionais na comunicação para enganar. E os verdadeiros não querem aprender, não querem saber lidar com as pessoas. Eu já vi pastor dizer que a porta da igreja é a serventia, se não estiver gostando. Meu Deus, isso é um atestado, né, de incompetência, meu. Pessoa dessa não pode ocupar o púlpito nem falar, não é discriminar, não é porque não tem capacidade, irmão. Meu Jesus amado, né? Então vamos lá. A eficiência derruba barreiras, amém, irmãos? Derruba. Eu também lembro de uma cena de uma pessoa que estudou muito. Eu vi isso na faculdade, eu estudou muito, se preparou, notas boas, excelentíssima professora, né? E ela chegou na sala de aula, primeiro dia ela pensava que, né, ainda mais garotos, né, ela achava que ia dominar. No primeiro dia de aula, os garotos fizeram a maior algazarra com ela, não respeitaram, jogaram papelzinho e tal. E ela ficou assim, porque ela não tinha estudado para lidar com aquele caos ali numa classe, né? E ela conta que ficou pensando. E aí ela teve a ideia de se abaixar e pegar um papelzinho daquele, e quando abriu era uma poesia. Aí ela olhou e leu a poesia e disse: quem escreveu? Aí um aluno levantou a mão e disse: pois hoje nós vamos estudar essa poesia que é muito linda. Ela ganhou a classe e entrou para a história. Ela ganhou a classe e entrou para a história porque ela deu atenção àquelas pessoas e depois foi compreendendo. E é um testemunho tão bonito dessa professora, mostrando que não são as capacidades intelectuais somente de informação que vai levar um líder a ter controle, né? a ter o comando, né? Mas é o modo como ele trata as pessoas e se relaciona com as pessoas. Olha, eu conheço pastor que não sabe ler um A, mas é extremamente dedicado a ouvir, a aprender, e atrai as pessoas, envolve as pessoas. Eu fui numa igreja certa vez que o pastor estava dando a doutrina, eu fiquei impressionado, porque ele abria a Bíblia e falava livro, capítulo, já ia falando e falando, e os irmãos conferindo, e no final das contas, que eu ia ter uma reunião com esse pastor, descobri que o pastor não sabia ler, mas ele decorou a Bíblia todinha, irmão. Decorou a Bíblia todinha, sabia tudo, né? Então, qual é a barreira? Qual é a dificuldade? Muitas das vezes somos nós mesmos, irmão. Tá? Atenção, uma causa maior, tá? Separado uns para os outros por aspectos, né? Então, entre as pessoas,
muitas vezes se estabelece barreiras por detalhe, por situações, por alguma crise, mas nós, como servos do Senhor, irmãos, nós temos que estabelecer o reino de Deus como uma causa maior. Muitos desistem da obra. Hoje a minha esposa conversando comigo, e ela até disse assim: diga para os irmãos como foi que você começou. Eu pensei muitas vezes em desistir, irmão, porque eu começava a falar, as pessoas começavam a rir, eu não sabia falar direito, apesar de eu ter estudo e tudo, mas para a igreja eu não sabia falar. Ainda estou aprendendo, né? Mas não sabia, era uma coisa horrível. Tinha gente que levantava, saía rindo, zombando, né? Ela era a que mais sofria, chorava muito, né? E dizia: não, mas você vai conseguir, meu filho, nós vamos conseguir, né? E nós estamos a cada dia aprendendo. E não desista, não desista, tá? Na vida a gente aprende fazendo e errando e acertando. Agora não pode permanecer no erro, né? Ficar atento, tá bom? Mas vamos lá, o tempo é curto e eu fico tão emocionado de falar essas coisas que eu não paro de falar. E Jesus lhes disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9:62. Então, irmãos, não importa o que estiver acontecendo, a crise, as dificuldades, as barreiras, não desista, não vamos desistir de ser um líder. E no reino de Deus, a liderança, o ponto máximo dela é servir. Não é um status, não é uma posição, não é ter um título, não é ter simplesmente um cargo, né? Mas é servir. E como isso agrada ao Senhor, tá certo? Então nós temos problemas de aspecto geográfico, idiomas, partidarismo, né, dentro da igreja e fora da igreja. Nós estamos vendo aí muitas pessoas divididas por ideologias, até por questões doutrinárias, né, pontos tão, né, esses dias, um tempo atrás eu tive uma tristeza muito grande de uma pessoa chegar e dizer: pastor, tudo que você está ensinando, tudo que os pentecostais ensinam, está tudo errado. Não, meu filho, não está tudo errado, não. São milhões de anos. Porque aprendeu uma outra doutrina. Aí pronto, fica inimigo, fica intrigado, não se fala, não se saúda. Então isso são pessoas que se desenvolvem num ambiente de comunicação que não é a do Espírito Santo. A do Espírito Santo é de aproximar, de abraçar, e cada um vai prestar conta diante de Deus, né, irmãos? Deus vê, tá? Mas inimigos não, tá certo? Então, ideologias e outros enfraquece e pode até destruir o grupo, organizações, sociedade, igrejas, projetos. Então, quando não tem uma boa comunicação, irmãos, nós vamos ter problemas, perdas, aborrecimentos, constrangimentos, né? Incompreensões. Comunicação, fator importante para transmitir princípios. Então, a comunicação, irmãos, como eu já falei, uma ferramenta poderosa para as pessoas saberem o que nós pensamos, para as pessoas serem direcionadas, ou nós também sermos direcionados, tá? Eu me lembro que há 31 anos atrás, quando eu comecei minha fé, no primeiro ano de fé, eu fui, um ano e pouco, eu já era obreiro, fui para uma reunião de obreiro e levei uma caneta. Nunca esqueço dessa cena. Levei uma caneta e um caderninho. E aí o pastor da congregação, quando viu, disse: para que esse caderno? Para que essa caneta? Eu digo: não, é para mim anotar. Não, aqui ninguém anota não, aqui ninguém anota nada não. O que a gente fala fica aqui mesmo. Fala, meu Deus do céu, porque eu estava num ambiente de extrema comunicação, estudando de dia e de noite. Eu digo: meu Deus, o que é isso? Isso foi há 31 anos atrás. Hoje é diferente. Esse mesmo pastor hoje é um comunicador por excelência, porque ele viu que não dá certo, tá bom? Então, você quer que nós queremos que as pessoas pensem conosco, façam o que nós pensamos? Vamos falar, vamos comunicar. Todo comunicador, ele tem que, aliás, todo líder, isso aqui é muito importante, eu quero uma atenção especial, em casa vocês podem ver, porque isso mudou muita coisa na minha vida. Todo líder, primeira coisa que ele tem que ter na vida dele como líder, quem quer desenvolver um projeto, ele tem que ter primeiro uma visão, ele tem que enxergar. Ele tem que enxergar. Ele tem que enxergar. Ele tem que ver
muito além as coisas. Então um líder que fica dependendo o tempo todo de outra pessoa, então ele não tem visão, ele não enxerga, ele não consegue ver. Então um líder precisa ter, primeiro de tudo, visão. Quando ele tem a visão, ele vai estabelecer metas. Visão, depois a meta, tá? E depois da meta, a missão. Então o pastor Valdez, vou dar o exemplo do pastor local, ele estava orando, ele estava cuidando ali da lida dele do trabalho, e de repente veio na mente dele, o Espírito Santo começou a falar com ele, e ele, parou um pouquinho, começou a escrever, começou a pensar e tal, e chega na igreja, olha, Deus me deu uma visão assim, 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 nós vamos trabalhar. Pastor? E nós já vamos estabelecer as metas. E quando ele estabelecer as metas, aí cada um vai ter uma missão a realizar. Aí a igreja vai desenvolver uma missão. Então, se não tem visão, não tem meta e não tem missão, fica tudo confuso, tá? Então, esse processo do passo a passo, para algumas pessoas acham que é extremamente sistemático e complicado. Não tem nada de complicado. É porque, na verdade, a maioria de nós gostamos do improviso. Gostamos de fazer de qualquer jeito. Mas os resultados não são iguais a quem tem uma visão, estabelece metas e, a partir da meta, executa uma missão. Multiplicar trabalhadores, é um líder. Todos os líderes têm que pensar em multiplicar, gerar mais líderes. Teste de tempo, todos têm que passar pelo... O tempo vai formando. Tem pessoas que são apressadas, ele chega na igreja e não quer nem ser diácono, já quer ser pastor. Outros não querem mais nem ser pastor, já querem ser bispo, apóstolo. Daqui a pouco vai aparecer uns aí sendo Jesus Cristo, Então, essas coisas é loucura, irmão. Vamos ser normais, do ponto de vista humano, para Deus trabalhar na nossa vida, tá? Tem gente que pensa tão grande e não faz nada. Pensa tão grande e não faz nada. Quando eu comecei a construir a nossa sede, sem recurso, no meio de uma confusão grande, que o inimigo queria impedir de todo jeito, e eu orando, mas quando eu ia orar, eu já pensava em alguém trazendo dinheiro, alguém doando e pedindo, e nesse pede a Deus, eu me lembro que o Senhor me deu uma visão de um buraco. Ele disse, começa a cavar buraco. Comecei a cavar buraco sem material, depois foi chegando material, e hoje nós temos um templo, Então, tem que agir, tem que ter ação, tá certo? Porque também tem pessoas que têm muita visão, mas é só visão, é mundo da lua, É um extraterrestre. Prepare-se, pode mudar o curso da história e a vida dos homens e mulheres, tá? Ou seja, nós temos uma quantidade, nós já temos quase 600 vídeos desde quando começou a pandemia, no YouTube, e mais uns 500 no Face, e uma infinidade de divulgação, certo? Só nesse período de pandemia. E quando eu tenho um HD de 1000 gigas, que não cabe mais vídeos e fotos da história. Eu não me glorio em nada, mas me dá uma alegria, às vezes até choro de ver o quanto Deus já trabalhou através das nossas vidas. Eu louvo o Senhor. Glória, glória, glória a Deus. E muitas pessoas foram abençoadas, irmãos, serão abençoadas através da nossa liderança, da sua liderança, porque é Deus que vai fazer, mas através de cada um de nós, tá bom? Então, uma liderança eficiente, com certeza, irmãos, vai trazer grandes resultados no mundo, na sociedade. A comunicação, ela requer liberdade de expressão. Todo líder tem que deixar as pessoas falarem. Tem líder que não deixa. O líder que não deixa, ele é inseguro, não deixa os outros falar, não ouve as pessoas. Isso é inseguro. Quando o irmão vai falar, não, cala a boca aí, irmão, Líder que manda calar a boca é porque ele é inseguro. Líder que não ouve o contraditório é porque ele é inseguro. Ele tem medo de perder a posição dele.
Claro que quando as pessoas usam da liberdade para agredir, para ferir, para maltratar, então tem que calar mesmo em nome de Jesus, porque também liberdade não é isso. As pessoas confundem liberdade com libertinagem, falar o que quer, desrespeitar os outros, agredir os outros, não. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. Liberdade de expressão é um direito, mas a liberdade de expressão também tem deveres. Eu tenho o direito de falar, mas eu tenho o dever de falar de forma correta. Não é isso, irmãos? Esse é o problema. Tem um ditado popular que diz que quem fala o que quer, ouve o que não quer. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Ah, mas a pessoa agiu assim comigo, mas o que foi que você falou para ele agir assim? Então nós temos que saber em que posição nós estamos. Liberdade é um tesouro, deve ser valorizado, irmãos. Como é bom falar. Os cachorros, gatos, né, não falam. As pessoas estão botando voz na boca deles, mas eles não falam não. Agora nós seres humanos, nós falamos. Isso é um dom maravilhoso, irmão, de você poder falar, você poder dizer às pessoas, né? Eu tenho uma tia que é surda, né, muda, e o meu sobrinho, né, o filho dela, diz: prima, até agora eu não consegui explicar para minha mãe a respeito dessa pandemia. E ele é desde criancinha conversando com ela. Então, veja como é difícil, né? A pessoa não ouvir, não saber falar. É muito difícil, é muito triste. Então, ei, irmão, a liberdade de você se comunicar é um tesouro, tem um valor muito grande. Aproveite, vamos aproveitar. Discurso. Então, vamos ter cuidado com o discurso insípido e banal. Falar coisas que não... Palavra, a Bíblia diz inclusive que o homem vai dar conta de toda a palavra ociosa que sair da sua boca. Palavras que não edificam, que não constrói, que não traz benefício nenhum, né? Então vamos evitar. Quem pode tornar-se eficiente? Quem pode tornar-se eficiente? Eu coloquei aqui uma interrogação. Ninguém. Se o discurso for banal, insípido, sem sabor, sem gosto, né? E principalmente sem a unção de Deus, as pessoas não querem ouvir, cansa, dorme. Mas quando a pessoa está falando pela unção, com sabedoria, o tempo passa e a pessoa já passou, não acredito, 2 horas. Eu falei para um colega meu que eu dou 1h30 de doutrina, ele disse: o povo fica sentado, fica. E eu não me glorio não me glorio não. Tá? Mas o que é isso? É porque a gente busca no Senhor, irmãos, um tipo de comunicação que as pessoas se sintam, né, bem, né, que elas se sintam que está crescendo, que está desenvolvendo. E todo dia nós estamos aprendendo. Regras violadas. Quem viola as regras de comunicação, ele acaba perdendo a liberdade. As pessoas não querem ouvi-lo, não tem interesse por ouvir. É claro que nós temos uma dificuldade aí em relação ao reino de Deus, porque tem que falar coisas que as pessoas não querem ouvir, e tem um problema com os ouvintes também, eles só querem ouvir o que eles querem, né? Tá? Mas Deus vai trabalhando, né? Vai trabalhando, tá? Eu não sou um pastor popular, porque eu sempre estou falando alguma coisa que contraria as pessoas, mas é a palavra de Deus, mas eu evito qualquer tipo de grosseria, tá certo? E o Senhor Jesus falou uma palavra e foi embora todo mundo naquela reunião, foi embora quase todos, ficou só os discípulos. Disse: vocês querem ir também? Não, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então vamos ter cuidado com essa questão da comunicação com relação à popularidade para enganar, para massagear o ego das pessoas e não falar a verdade. Essa também não é a comunicação ideal e verdadeira segundo Deus, tá bom? Então, quando nós violamos regras, tá, nós perdemos a liberdade, pior que a imposta pelos tiranos. A pior coisa na nossa vida é as pessoas não quererem nos ouvir. É pior do que alguém dizer: não fale. Tá certo? Comunicação, a liberdade de expressão não terá uma vida longa sem uma expressão eficiente. Nada de enganação, nada de teatro, tá certo? Mas com uma boa apresentação, falando do que sabe, do que conhece, não precisa imitar nada. Aprenda e fale,
Busque, receba e repasse. Paulo diz: o que eu recebi do Senhor, eu vos ensinei. Os profetas diziam: assim diz o Senhor. É isso que nós temos que fazer, tá certo? Nós temos que ser mais um proclamador do que um pregador. O pregador fala muito de si. O proclamador fala do outro, fala de Deus, né? Então está escrito aqui: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Eu não estou sabendo, vamos orar, vamos estudar e vamos pedir a Deus, Ele vai te dar. Você vai ser uma bênção, e se você é uma bênção, vai ser ainda mais abençoado. Então aqui diz, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada a sabedoria. O líder nasce feito ou ele é feito? Uma pessoa nasce líder? Já nasce líder? Ou ele é feito? Vamos ler que vai clareando aí. Certamente há alguns que por natureza serão líderes, serão melhores líderes do que outros. Tem pessoas que já nascem com uma tendência, com um dom natural de liderar. Se alguém quiser fazer uma experiência, coloque aí umas 3, 4 crianças brincando, você vai ver que tem uma delas que já é líder, já lidera tudo. Criança não sabe nada, mas já lidera, né? E tem outros que são inclusive ditador, né? Se não obedecer, apanha, né? Mas enfim, só que essa aptidão natural, né? Ela precisa ser trabalhada. Agora, se a pessoa não nasce com essa tendência, alguns dizem: não, eu não quero saber de liderança, né? Eu me lembro que quando eu iniciei minha fé também, 1 ano e pouco de fé, estava lá numa assembleia, elegendo as pessoas para os cargos da igreja, e era por aclamação naquele tempo, e anunciava o nome de uma pessoa, aí a pessoa não aceitava, e anunciando, e eu me incomodei com aquilo. E quem é que vai fazer as coisas de Deus na igreja? Eu só tinha 1 ano e pouco, né? 1 ano e pouco. E aí, enquanto eu murmurava ali, citaram o meu nome, eu digo amém. Eu não sabia o que eu ia passar, mas amém. É para Deus, né? Então, quem é que vai fazer a obra de Deus se ninguém quer liderar? Eu já vi pessoas dizer para mim: não, pastor, me peça tudo, mas eu não quero cargo, eu não quero me comprometer. Mas, irmão, Jesus se comprometeu com a vida dele, Deus foi a vida dele. Jesus comprometeu inclusive a reputação dele na casa de Zaqueu, né? E ninguém na igreja quer se comprometer, quer compromisso, né? Não, porque se eu tiver um cargo na igreja, eu vou ter que ir, eu vou ter que chegar, eu vou ter que fazer, não vai ter nada. O Espírito Santo é que vai nos dar essa graça. Mas enfim, com certeza algumas pessoas serão melhores do que outras na liderança. Uns têm a tendência, têm já uma vocação nata, mas todos podem liderar, amém, irmãos? Todos podem, nós vamos ver isso. Entretanto, por meio do treinamento, que é o que está se fazendo, qualquer pessoa que atue em uma posição de liderança pode tornar-se mais influente e eficiente. A questão da liderança é isso, irmãos. É nós saber quais são as nossas responsabilidades. A obra de Deus é difícil, mas Ele, o Espírito Santo, está conosco para nos ensinar todas as coisas, disse Jesus, e o Senhor nos ajudará, tá bom? Bom, Deus pode dar dons especiais e alguns, mas esses dons jamais virão à tona se eles não fizerem algum esforço para desenvolvê-los e exercitá-los. Quem quer liderar, tem que aprender a liderar. Quem quer ser um médico, quem quer ser um advogado, quem quer uma profissão, ele tem que estudar. Senão, ele é tido como um estelionatário. É crime. Na obra de Deus não é diferente.
Só tem uma coisa no nosso país que eu acho um absurdo. É um líder do povo que vai representar uma cidade, um estado, um país, não ser exigido uma formação dele. Isso é um desastre, um negócio desse, né? É um desastre. Mas tem uns que não têm muita informação, mas vão estudar, vão pesquisar, vão buscar, se ampara de pessoas que conhecem a causa. É a mesma coisa. Tem pessoas hoje que têm muitos imóveis, muitas construções lindas e bonitas, e ele não sabe sentar um tijolo, não sabe nem de nada, mas ele chama os engenheiros, chama os arquitetos, chama tudo, né? Tá certo? Para ele alcançar o ideal dele. Tá? E nós temos um arquiteto, um engenheiro, um projetista por excelência, chama-se Espírito Santo. Irmãos. Então, se alguém tem dificuldade, pode recorrer a ele que você vai ser uma bênção. Amém? Vamos lá. Só estou fazendo uma ilustração, né? O líder trabalha para atingir uma meta com a cooperação de outras pessoas. Aqui já fica bem claro que um líder não pode pensar em trabalhar só. Quem lidera tem que pensar em pessoas. Trabalhando com ele tem que envolver, tem que pedir a Deus uma forma de envolver as pessoas, tá? Alguém certa vez disse para mim assim: parece que você manda no povo. Eu não mando nas pessoas, eu oriento as pessoas. Eu digo qual é a nossa missão como obreiros, como líderes, né? Alguém até falou para um obreiro da nossa igreja: você morre de medo do pastor. O obreiro: de forma nenhuma, o pastor não me obriga a nada, mas eu sou ciente das minhas responsabilidades. Pronto, é só isso, né? O líder motiva outros para participarem, assegurando a participação pessoal delas, envolvendo-as num projeto comum. O que é um projeto comum? É a igreja entender que todos podem participar. Agora tem que se preparar, agora tem que estar alinhado com Deus, com a palavra, tá? Eu considero um erro gravíssimo as pessoas dar título e cargo às outras pessoas para elas alcançar um padrão. Não, elas primeiro têm que alcançar um padrão. Um obreiro, um diácono, um presbítero, um pastor, um evangelista, um cargo, a pessoa recebe porque ela já aprendeu a fazer aquilo dali. E agora ela só vai multiplicar. Tá bom? A aptidão não pode ser dispensada. A aptidão, né? O desejo, né? Nós temos que dizer: Senhor, eu não gosto, eu não quero, mas é a tua obra, Senhor, então coloca no meu coração, né? Para que eu faça com amor, com dedicação. A aptidão é uma capacidade potencial, né? Então, se a pessoa não quer, não adianta ficar insistindo. Você não é crente, você não é isso, né? Eu ouvi certa vez um líder fez o seguinte na igreja, está lá, umas 40, 50 pessoas reunidas, aí ele perguntou assim: quem aqui ama a Deus? Aí todos os irmãos levantaram a mão. Ele disse: tudo mentiroso, porque eu chamei para evangelização e não veio nenhum. Que pode um negócio desse? Um pastor, meu irmão, cheio do Espírito Santo, cuspindo fogo. Não posso acreditar, irmão, que Deus está na vida dessas pessoas, porque, meu Deus, isso daí, fora da igreja, fora de espiritualidade, uma liderança não faz uma coisa dessa com os seus liderados, meu irmão. Eu conheci um que a igreja dele, a gente ia entrar no banheiro e lá estava um cachorro, o banheiro fedendo, sujo, e um dia eu cheguei para ele assim: meu irmão, em nome de Jesus, arruma esse banheiro, irmão, arruma um lugar para esse cachorro. Aí ele disse: não, o povo não merece não. Eu digo: como é que o povo não merece? O dinheiro é do povo, é de Deus, é do povo. Deus me livre de uma pessoa chegar num lugar que ela está investindo e ela não tem um banheiro cheiroso, perfumado, né? Eu quero que Deus me dê condição de eu dar o melhor, porque Deus quer dar o melhor para o seu povo. Então, aí isso não tem nada a ver com liderança? Tem tudo a ver, meu irmão, tem tudo a ver. Então, muita atenção, queridos. Eita, é tanta coisa aqui. Por outro lado, já que um líder não nasce, né, feito, ele pode ter uma tendência, ele pode nascer, mas ele não nasce feito, ele precisa ser trabalhado. Todo líder precisa ser trabalhado, ser preparado, né?
Por outro lado, já que não nasce feito, mas faz-se, né? Ele é feito, ele é trabalhado, é como um móvel, uma madeira bruta que pega lá no mato, traz, corta as arestas, e vai todo um processo até se tornar um móvel lindo, né? Que não tem aptidão, não está desqualificado para ser um líder. Deus determinou tarefas de liderança para Moisés, Jeremias e o apóstolo Paulo, mas eles tiveram que adquirir certas habilidades de liderança, do mesmo modo que um homem vocacionado para o ministério do Evangelho precisa aprender a pregar, aprender a ensinar, aprender tudo. Tá? Eu trabalhei numa empresa que a gente aprendia a comer, filmado. E depois recebi uma nota. Aprendi a comer. Porque ia sentar em mesas, né, que tinha prato de entrada, o Valdessa aqui, o pastor Valdessa sabe, entende isso, os pratos de entrada, os tipos de talher, para que isso, para que aquilo, né? Então a gente tinha que aprender, porque se sentasse numa mesa com uma pessoa de uma etiqueta elevada, a gente tinha que estar ali ao nível dele, porque... corresponder, porque nós estamos representando uma instituição de alto nível. Aí eu me lembro que eu fui almoçar com um homem muito rico aqui em Fortaleza, né? E aí preocupado com a etiqueta, quando eu sentei, mas aí na etiqueta diz, olha, quando você chegar lá, você sabe de tudo isso aqui, mas você vê como é que a pessoa, primeiro deixa ele se servir, deixa ele começar a comer, para você não constranger, e valeu. Eu esperei o homem se servir, sentar na mesa e tudo, esperei ele começar a comer, e quando ele começou, ele pegou a coxa do frango pela mão e começou a rasgar, né? Claro que eu não fui pegar com a mão, porque eu não suporto a gordura na mão, mas eu dispensei toda aquela etiqueta para não humilhar, ele não se sentir humilhado, né? Então, assim, todo o nosso conhecimento a gente tem que ajustar à realidade do lugar, das pessoas, porque tem pessoas que vai para o público com tanta etiqueta que o povo diz, ô cababisto, não é não? Ficam falando hebraico, grego, eu quero saber de hebraico, eu quero saber do grego e do hebraico, dos originais, para entender, mas não é para ficar expondo para a pessoa que não entende nem o português direito. Então, tá bom, se estiver num lugar de alto nível, fala em alto nível. Médio nível, um ambiente misto, tem pessoas de vários níveis, vamos, né, trabalhar de forma que as pessoas nos entendam. Mas enfim, vamos lá. Será necessário uma incessante disciplina. Todos que querem liderar e ocupar cargos na igreja têm que passar por uma disciplina. Aqui é aquela disciplina que eu falei aqui, que é importante a gente estudar, é a disciplina educativa, a disciplina da formação. Então, todos aqui sabem, né? A gente estuda português, matemática, são disciplinas, né? Para entender, saber. Assim é na igreja também. Então nós temos que nos autodisciplinar em tudo que vamos fazer, tá certo? E é bom, irmãos, tá? É trabalhoso, mas é bom, é cansativo, mas é bom, tá? Para desenvolver as habilidades de que precisará, mas você pode superar a falta de aptidão. Eu não sinto, eu não gosto, eu não quero, não bate comigo, não é para mim. Imagina um pastor diz assim, eu não fui chamado para ensinar. Misericórdia, não fale isso em público não, pelo amor de Deus. Um evangelista, eu não fui chamado para ensinar. Como é que ele vai discipular? Como é que ele vai ensinar uma pessoa a aceitar Jesus, a entender e conhecer o Senhor Jesus pela palavra? Um pastor que não dá doutrina na igreja, irmão, não ensina na igreja. Chama outros para ensinar, porque ele diz que não foi chamado para isso. Então entrega o cajado, já que você não quer aprender, né? Já que você não quer cumprir com a sua missão. Que tipo de liderança o mundo precisa? Tá? Que tipo de liderança o mundo precisa? Busca-se um líder. O mundo quer um líder. Amém? É maravilhoso quando alguém diz, esse é o meu prefeito, esse é o meu governador, esse é o meu pai, essa é a minha mãe, São líderes. Esse é o meu presidente, este é o meu pastor, este é o meu diácono.
é o meu presbítero, é o meu evangelista, que bênção! A pessoa está sendo reconhecida, né? Ter uma visão, nós já falamos, né? Capacidade de exercer firmemente uma influência especial para levar grupo ou país, né? Qualquer área, rumo às metas reais e de permanentes benefícios que atendam às reais necessidades dessas pessoas. A liderança ela tem que pensar e orar a Deus, e buscar, e conversar, e enfim, se organizar de uma maneira que tenha trabalhos permanentes. Não é aquelas coisas eventuais, aquelas tempestades ali, tempestivas, né? Quantas pessoas já me fizeram promessa que ia fazer uma grande obra comigo e tal, e hoje, ó, né? No cristianismo, uma posição de liderança deve ter um forte empenho na evangelização do mundo. A evangelização, uma prioridade absoluta. Então, o maior projeto de trabalho na igreja, o primeiro e o maior, chama-se evangelizar. Levar o evangelho, colocar o evangelho na vida das pessoas. E depois dessa prioridade, tem muitas coisas para se fazer na igreja que está ligado à liderança. Tá? Vamos lá. Habilidade e coragem. Quem quer liderar tem que pensar em ser hábil, saber lidar, ter tato, ter sensibilidade, né? E coragem. Enfrentamento. Líder não pode ficar na caverna, líder não pode ficar detrás do muro, escondido. Não, ele tem que se apresentar, né? E coragem de iluminar os homens com a verdade, que os garante que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, disse Jesus, está certo? Vamos lá. Liderança serviçal, o exemplo do lava-pés. Então, como eu falei aqui, quando nós pensamos em liderar, em ter um cargo, em ter uma posição, em ter um título, antes tem que estar no nosso coração o desejo de servir, e não de ficar num pedestal, não de ficar nos holofotes, tá? É o exemplo que o Senhor Jesus deixa para nós quando Ele lavou os pés dos seus discípulos. Liderança centralizada no indivíduo. Já falamos aqui, né? As pessoas em primeiro lugar, não importa o valor do dízimo, não importa o que elas representam financeira, materialmente, não importa, tá certo? Não importa. Liderança percebida, as pessoas percebem se aquela pessoa é habilitada ou não para aquela função, tá? Às vezes pela aparência a pessoa diz, meu Deus, aquele pastorzinho ali. A pessoa é tão simples, é tão humilde, mas quando ele fala, quando ele age, nossa, para a glória de Deus, um amigo meu de São Paulo, quando eu morava lá, a gente conversava de Jesus, falava e convivia ali no trabalho, e aí um dia ele foi me visitar e nós fomos numa casa lá, numa visita de um familiar dele, e a pessoa estava muito enferma. E ali a irmã Rita ofereceu oração, que ela não perde uma oportunidade, e nós então levantamos um clamor ali naquela casa, e demos as mãos, levantamos aquele clamor e oramos com muita convicção. Quando terminou a oração, ele pegou na minha mão, teve um susto, me arrastou e disse, rapaz, eu te conhecia, mas não sabia que tu era poderoso assim não. Eu digo, meu irmão, não tem nada de poder aqui, meu não, isso é Jesus, isso é... Aí fui falar, estou todo arrepiado e suando aqui, o que é isso, hein? Eu digo, é Jesus que quer te salvar. Então, isso é maravilhoso, nenhuma glória para nós, mas as pessoas percebem, irmãos, percebem quem tem algo de Deus e quem não tem, porque é visível, brilha. Já vi tanta coisa interessante. Porque os que servirem bem como diácono, que é a instrução, né? Os que servirem bem como diácono adquirirão para si uma posição e muito mais confiança na fé que há em Cristo Jesus.
Tá? Então, aqui em 1 Timóteo 3,13, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Servir bem vem antes de adquirir posição. Primeiro servir. Está lá, o irmão queria ser um diácono, chegou no banheiro, está lá o papel no chão. Quando ele foi murmurar, cadê os diáconos? Passou na mente dele, o Espírito Santo disse, começa aí, pega o papelzinho do chão e bota no cesto. Quer ser diácono? Antes tem que ser servo, tem que estar disposto a servir. Tá? Aí quem não aprendeu a ser o diácono, chega a pastor, aí tem um dia que não tem nenhum diácono na igreja, nenhum presbítero, ele vai ter que ser diácono. Vai ter que limpar a igreja, vai ter que varrer a igreja. Oi, irmã Solange, que bênção, a irmã Solange está aí. Hã? E é bom. Depois de muitos anos, eu fazendo uma viagem, eu estava em Belo Horizonte, na casa de um pastor, filho da pastora Helena, e ele disse, pastor, eu vou lhe contar uma coisa que eu nunca tive coragem de contar, mas hoje eu vou contar, né? Agora já passou tanto tempo, né, que eu fiquei até constrangido. Tinha um irmão lá da nossa igreja que um dia ele chegou para mim e disse, ô irmão, quem é aquela senhorinha que fica para cima e para baixo aí, juntando latinha com um saco, empurrando um carrinho de mão? Quem? Aí ele foi dando, é a esposa do pastor. Rapaz, é a esposa de um pastor fazendo isso, né? Aí ele disse, por quê? Ele disse, não, a esposa de um pastor não pode fazer isso. Aí ele disse, se você não sabe, ele é gerente do Bradesco. Aí o homem ficou sem palavra. Porque, antes de qualquer coisa, irmãos, é servir. Eu louvo a Deus porque eu nasci num ambiente de servir. Eu congreguei numa igreja em São Paulo, tinha muita gente rica, a gente não sabia quem era rico e quem era pobre. A gente só sabia quando ia na casa dos irmãos. A gente ficava até sem graça. Mas todos eram tratados de igual modo. Tudo que tinha que ser construção, tudo tinha que fazer. Eu me lembro quando eu estava construindo o templo aqui, o pastor Oliveira, numa dessas construções, estava aqui, o nosso pastor, presidente nacional, sentado lá, assim, bem reservado na construção, a gente conversando, e aí ficou um carrinho de terra lá, assim, próximo dele, e o irmão estava a 30 metros do carrinho de terra. Aí alguém pediu o carrinho para levar. Quando pediu, o pastor Oliveira foi o primeiro a se levantar. Quando o pastor Oliveira se levantou, o irmão gritou, não pastor, não. Ele disse, sim, eu tenho que colocar minha assinatura aqui nesse negócio. Aí pegou o carrinho, foi lá e despejou. Aí o outro disse, ô irmão, me respeite, que eu sou pastor, senão eu disciplino você. Não entendeu, não entende. Por isso que a obra de Deus sofre, irmãos, que as pessoas não aprendem a subir degrau por degrau. Ninguém sobe uma escada 3 degraus de uma vez, irmão, que se arrebenta. E nem desce de 3 também, né? Eu queria pregar a noite todinha aqui, porque eu estou animado. Servir bem vem antes de adquirir posições. Deus deu autoridade à igreja através da liderança. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. João, que veio para preparar o caminho do Senhor. Ele disse que ele cresça e que eu diminua. Esse é o sentimento que agrada a Deus, irmãos. Ostentação, grandeza, exibição. Quem deseja exercer liderança, ter um título, ter um cargo, precisa ter qualificação. Sim ou não? Precisa passar pela escola de Jesus e ser aprovado. E quem faz a prova conosco é o Espírito Santo, viu, que vê tudo. Eu encontrei um irmão desviado, mas meu irmão, por que você deixou a igreja? Não, porque eu tive a sensação que onde eu estou tinha uma pessoa olhando para mim. Aí eu disse para ele, mas a pessoa que você estava vendo estava dentro de você. Que história é essa? É o Espírito Santo, não está dentro de nós.
Amém? Então, irmãos, é tão maravilhoso o reino de Deus, buscar a capacitação, conhecimento e graça. Olha o que diz aqui em 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de tudo, graça, conhecimento. Eu não me sinto bem, irmãos, falar de uma coisa que eu não sei. Eu me lembro que em 1986, eu estava terminando meu curso técnico na Federal de Crato, e a gente tinha que dar palestra, e eu não, tinha o maior medo de enfrentar o público, e a professora dizia, abra a boca e as palavras vão sair. E quando eu cheguei na igreja, eu me lembrei das palavras de Jesus, não se preocupe com o que vocês vão falar, porque o Espírito Santo vai dar a palavra. Mas olha, antes de eu dar a palestra lá na escola, eu estudei muito, irmãos. E antes de nós pregar, nós temos que estudar. Eu vi o testemunho de um pregador que o texto que ele ia pregar, ele lia 45 vezes o texto. Aí o irmão foi pregar, era o pregador da noite, né? Aí estava lá a Bíblia marcada, onde ele ia pregar. Aí um irmão, outro foi ter oportunidade, pegou a Bíblia dele, estava sem a Bíblia, aí desmarcou. Quando foi na hora da pregação, que ele procurou onde estava marcado, não achou, e disse, igreja, Deus me deu uma palavra, eu perdi, agora eu vou pregar. Não conseguiu decorar nem o capítulo, meu Deus, e o versículo que ia pregar, né? E tem uns que dá um branco total e diz, olha, Deus mudou tudo aqui hoje. Não mudou não, é eu que não me preparei. Ai, meu Deus do céu. Ei, irmão, todos nós falhamos, amém? Mas tem coisa que é muito grosseira, irmão, é falta mesmo, é relaxamento, né? Misericórdia, quem pode pedir ajuda a Jesus? Me ajuda, Senhor, né? Vamos fazer a nossa parte. Título e cargos, dons, pastor, presbítero, evangelista, diácono, tanta coisa linda na igreja, tanta posição, principalmente nos dias das festas, brilham, né? A multiforme sabedoria de Deus manifesta-se na igreja, que eu peguei da nossa escola bíblica de ontem, porque eu achei isso maravilhoso. A multissabedoria de Deus se manifesta, multiforme, formes são formas, multi são várias formas da sabedoria de Deus se manifesta na igreja através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo, e a partir dos dons de Deus necessário ao crescimento espiritual dos crentes, seja quais forem os dons. Aqueles que os possuem devem usá-los com humildade e fidelidade. Dom não é para exaltar ninguém, não é para tornar ninguém melhor, mas nada a ver. Quem assim faz não está entendendo, está inclusive causando até ira em Deus, irmãos. Dons que nós estudamos 3 meses agora na escola bíblica, em todo o tempo, edificar, construir, somar, multiplicar, atender o povo de Deus, para Deus operar através dos dons. Não é para ninguém usar Deus, é para Deus nos usar, tá? Sejam quais forem os dons, né? O que tem que marcar na nossa vida a presença do dom é a humildade. Humildade na Bíblia, irmãos, o sentido mais prático é esvaziamento de si, para Deus operar, tá? Não buscando os interesses próprios. E tem pessoas hoje, irmãos, enriquecendo, assaltando, usurpando o lugar de Deus, tá? Os dons são de Deus. Alguém me perguntou, pastor, quando Deus dá o dom, Deus tira? Não tira. Um pedreiro vai ser sempre pedreiro, mesmo que ele esteja na cadeira de roda, ele é pedreiro. Deus não tira. Deus não tira. Tira, pastor? Tira não. Senhor, não te conheço. Está lá, hein?
Evangelho de Mateus, né? Capítulo 7. Não te conheço. Senhor, mas eu curei. Eu fiz maravilhas. Eu profetizei. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Está vendo? Os dons estavam neles. Mas eles agora perderam a salvação. E tem muita gente, irmãos, que usa os dons que Deus lhe deu. Não é mais Deus que usa, Ele usa os dons, né? E estão perdidos. E levando outros a perdições. Porque quem tem dons, normalmente atrai muitas pessoas a si. Os irmãos percebem que a maioria, as pessoas hoje conhecem mais é o pastor, não é mais a denominação, o nome da igreja. Então, muito cuidado com isso, certo? Então, isso é uma confusão de liderança no mundo cristão. Então, não buscando o interesse próprio, mas, sobretudo, o amor, pois sem amor, de nada adianta possuir dons. Os dons são para a edificação dos salvos em Cristo Jesus. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, e quando eu falo apóstolo Paulo, eu gosto sempre de dizer, o Espírito Santo falou com ele, e ele disse assim, ainda que eu desse todos os meus bens, me desfizesse todos os meus bens, desse o meu corpo para ser queimado, falasse línguas, tivesse todos os dons, e não tivesse amor, de nada adiantava. O amor de Deus, viu, irmãos, que nós estamos falando. Vai descarregar, peraí. O amor de Deus. Moisés foi um líder que por um bom tempo centralizou nele a liderança. Mas o sogro dele, orientado por Deus, sugeriu que ele distribuísse tarefas e responsabilidade às pessoas. Esse é o exemplo ideal da liderança, certo? O líder é uma pessoa solitária. Poucos o procuram para ajudá-los nos seus embaraços pessoais. Mas Deus sempre manda alguém, né? Deus sempre manda. O líder às vezes está lá, traspassado. Aí alguém liga, alguém fala, né? Mas normalmente o pastor não recebe visita de alguém. Pastor, eu vim orar pelo senhor. Pastor, como é que o senhor está? Porque parece que o pastor é aquela pessoa que é infalível, e não, nós somos humanos, né? Não aceite elogios, né? Muito cuidado com os elogios, amém, irmãos? Inclusive, eu nem gosto de festa de aniversário meu, certo? Porque tem irmão que diz assim, no dia do pastor é muita coisa, no meu dia nem lembraram de mim. Então, vamos ter cuidado, né? Amém, pela honra que nos dá, e não sou contra, tá? O pastor faz a festa, tudo, amém. Eu também já fiz festa, mas eu até sou mais discreto, porque eu penso naquelas pessoas que às vezes não são lembradas e às vezes ficam entristecidas. O pastor, estou agindo de maneira correta, porque é muito perigoso quando alguém diz, o meu pastor não erra, o meu pastor não falha. Opa! É o pastor. Eu vou falar uma coisa aqui, porque veio agora. Eu assisti um filme, certa vez, que eu gosto de filmes assim, documentários, né, de histórias, e eu assisti um filme que trazia a história de uma filha de um presidente, que todos os rapazes queriam namorar com ela e ela não queria. E ela acabou se apaixonando por um rapaz que não era do nível social, era inclusive um agente de segurança. Ela se apaixonou por ele. E aí virou aquela confusão e perguntaram para ela assim, tantas pessoas para você namorar e casar, você vai logo querer isso daí? E insistir, por que ela passou a gostar dele e se apaixonou por ele? Ela disse assim, porque todo mundo sempre disse amém e está tudo certo, e ele teve coragem de dizer quando eu estava errado, então eu vi que ele é verdadeiro. É muito perigoso, irmão, quando as pessoas dizem que você é o máximo, que você é perfeito, que você, olha, não erra, que você, a conta vem, viu, irmão?
A minha sogra com Alzheimer, bem velhinha. Nós fomos numa consulta, eu nunca esqueço. E o médico bajulando, dialisando, e ela assim meio desconfiada, e eu olhando, aí vai sair uma. Aí quando foi já na porta, ela viu que já ia sair, ela podia falar, né? E o médico, e tal. E ela olhou assim e disse, pode parar com isso aí, que eu sei que depois a conta chega. Então ela está fazendo assim, tu está fazendo tudo isso que eu estou te pagando, rapaz. Não é porque tu gosta de mim, não. Claro que o rapaz estava sendo sincero, uma pessoa gentil, um profissional, mas ela já experiente, né, com tanta mentira e falsidade, né? Esse pastor Valdés é uma benção. Aí quando chega na esquina ali, é um falso profeta. Teve um que foi lá em casa, me botar nas nuvens, mas ele esqueceu que tinha dito para um membro da minha igreja, tu ainda está na igreja lá do falso profeta? Aí foi lá dizer que eu era homem de Deus, que não sei o quê. Deu uma vontade, deu desmascarado, eu digo, não, deixa. Aí só Deus mesmo, para não arrumar mais confusão. O líder deve levar o povo a Deus e não a si. Amém? Paulo diz, não pessoado eu, homem a homem, ou a mim, mas a Deus, a Cristo. E essa é a missão nossa. Ensinar o povo de Deus é a nossa missão. Em Atos 6:4, os apóstolos disseram, escolhe aí 7 para cuidar do material, do físico, que nós vamos cuidar da palavra e da oração. Aqui cada um no seu lugar, tá certo? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Que caminho é esse, irmãos? Gálatas 5:22. O amor. O amor é mais excelente do que todos os dons, do que tudo. O amor de Deus é mais excelente. Olha, a excelência do amor, irmãos, tá? O nosso Pai Celestial quer uma igreja, olha aí, ó, e muito mais uma liderança, né? Cheia de poder, que também ama o pecador. O nosso Pai quer uma igreja cheia dos dons, mas que também acolhe e não explora, né? Acolhe o doente. O Pai quer uma igreja zelosa, de boa doutrina, mas em chamas pelo amor fraterno. Só destratar. Teve um tempo na igreja que eu, numa reunião ministerial, perguntei, gente, o que é que está acontecendo? Na nossa igreja não tem ninguém que presta, os pregadores só vão lá para dizer que o povo não presta, que os crentes não prestam, que os crentes, e ainda tem uns que dizem assim, crente, eu digo, tu também é crente, irmão, tu também é crente. Eu estava conversando com um padre há muitos anos atrás, e um padre disse assim, que a igreja católica estava mudando, né, porque eles diziam assim, os irmãos, aí a igreja disse que estava errada, a igreja católica, né, uma parte lá dos ensinadores disseram, está errado em dizer os irmãos, meus irmãos, meus. As pessoas têm que se sentirem amadas, abraçadas. Eu, antes de ser crente, eu fui visitar essa igreja que eu congrego hoje, e eu liguei para minha esposa e disse, ei, irmã Rita, eu acho que agora eu encontrei uma igreja que vai dar certo, porque eu penso num pastor bravo, mas eu vi tanto amor nele. É o meu pastor Oliveira até hoje, que o pastor Oliveira tinha dia que ele ia pregar e diz, ei meu irmão, hoje a sola do sapato vai rachar. Podia esperar que o fogo de Deus ia descer para repreender o pecado, o erro, a desobediência e tudo mais, mas cheio de amor, irmãos, ainda hoje. As pessoas têm que se sentirem amadas. Quem não gosta de ser amado? Inclusive tem uns que aprenderam, né, a fazer declarações e enganam as pessoas, mas nós estamos falando do amor de Deus, o amor verdadeiro. Então uma igreja zelosa da boa doutrina, mas em chamas, coração ardendo de fraternidade, de acolhida, que a luz, que como disse Paulo, que o amor é sofredor, é benigno, ele não é invejoso. O amor não tem inveja, o amor de Deus, quando o irmão é abençoado, quando o irmão está crescendo, o outro está dando glória a Deus, aleluia, obrigado Jesus, né? Mas tem uns que dizem assim, ei Jesus, por que o Senhor deu para ele e não deu para mim? Teve um irmão que ficou revoltado com Jesus, porque Jesus me deu um fusquinha velho, e disse, e por que o Senhor não me dá também? Aí Jesus deu, ele se desviou, aí quando perdeu o fusca, voltou.
Então tem gente que não pode ter as coisas, senão não serve a Deus, irmão. Tá certo? Aí eu comprei um carro dos meus sonhos, fiquei besta, não ia mais para a igreja também. Aí um dia, 4 homens armados tomaram o carro, passaram a noite zoando. Eu digo: Jesus, acabou a besteira, eu vou te servir. Então a gente tem que levar uma cipuadazinha para entender como é que as coisas funcionam, né? Mas vamos lá. Não é invejoso o amor de Deus em nós, não é leviano, irmãos. É uma coisa na presença e na ausência é outra. Uma pessoa que pensa uma coisa, sente uma coisa e fala outra. Não, o amor de Deus é a verdade e está acima de tudo. Não se ensoberbece, não é soberbo, não acha que só ele, só ela, né? Que ele é o máximo, que ela é o máximo. Não, o amor não é indecente. Não é indecente de natureza nenhuma, nem em palavra, nem em modo de vida. O amor de Deus expressa a decência. Não busca seus interesses, o amor de Deus, mais do outro. Não se irrita. Esse não se irrita aqui, todos nós nos irritamos, né? Mas aqui, esse irrita aqui, é aquela pessoa que é irritada por natureza. Não tem aqueles irmãos, uma irmã disse para mim assim, eu digo: ô irmã, conversa lá com a irmã. Não, Jesus me conhece, meu pavio é bem curtinho. Aí eu digo: pois está errado, viu? Não, pastor, Jesus me conhece. Não, mas ele não quer ninguém com pavio curto, não. Peça a ele um pavio longo, para quando o fogo pegar, passar um ano queimando. Até aí talvez você se arrependa. Ixi, pastor também tem umas coisas. Mas não é umas coisas, porque que negócio de pavio curto, irmão, que não pode ouvir nada. Já estoura, é uma dinamite, é uma bomba ambulante. Não, onde Deus está, o amor de Deus está, isso daí desaparece, irmão. Suspeita mal, tem gente que suspeita mal de tudo, até da sombra, né? Opa, não pode. É o coração cheio de maldade, meu Deus do céu, né? Cheio de maldade. Que Deus nos livre, e o amor de Deus resolve tudo isso. O caminho do amor é mais excelente do que os dons espirituais. Não, irmão, eu não quero ser pregador, ensinador, eu não quero ter nada na casa de Deus para viver intrigado, para viver de mal. Uma irmã chegou para um pastor e disse: pastor, me ajude. Pois não, irmão, fale. É que eu estou em dúvida se eu tomo a ceia ou não. Mas qual é o problema, irmã? Não, é porque eu tive uma discussão esse mês com um irmão aqui na igreja, né? E eu estou aqui na dúvida se eu tomo a ceia e tal. E a irmã não perdoou. Não estou conseguindo perdoar. Não, mas pode tomar a ceia. Faz 3 anos que eu tenho uma mágoa de uma pessoa aí. Dou ceia, tomo ceia todo dia. Doutor na palavra, mestre. Não pode, irmão. Nós temos que vencer. Jesus disse: se você não perdoar, o meu Pai não te perdoa. Te perdoa. Graças a Deus que esse problema já foi resolvido, né? Mas demorou. Amém? Desculpe aí para tomar o tempo de vocês, tá? Deus abençoe, pastor Valdez. Maravilha. Eu pude perceber nessa noite que o pastor Vicente, ele trabalhou um bocado para compactar o ensinamento hoje. Provavelmente ele teria outras lições para apresentar na Igreja Novo Israel, né? E vou deixar aqui até esse espaço, viu, pastor? Essas portas abertas. Eu fico muito feliz, estou muito satisfeito por este momento que nós tivemos, a habilidade que o senhor tem, a comunicação que foi, para mim, que foi assim notória e que me faz compreender a necessidade até de mudar, né, pelo que aqui eu aprendi. Então, eu rogo a Deus que a gente venha ter outras oportunidades e que também a gente, mesmo que o pastor Vicente não esteja em outras lições presente conosco, na sua agenda não seja bem agora, né? Logo em seguida, mas que a gente dê continuidade a isso aqui, tá certo? Que a gente possa dar continuidade a esse trabalho, né, de treinamento
Na verdade, é um eterno treinamento até a vida do Senhor, né? Parece que precisamos treinarmos até a vida do Senhor Jesus Cristo. Parece que alguns até não sabem nem compreendem como deverão estar quando Ele chegar. Na verdade, seremos surpreendidos, né? Então, as lamparinas não bastam elas estarem acesas. E, na verdade, há uma necessidade de uma reserva de óleo, né? Tem que ter o óleo de reserva. E o óleo de reserva é o nosso aprendizado, é nosso esforço, né? Eu estou ali com as apostilas, depois eu vou conversar com os irmãos. Eu gostaria também de convidar a pastora Paula nessa noite, a minha esposa, né? Também para dar uma palavra que com certeza eu sei que ela tem. Somos um casal, somos um ministério formado por um casal, né? Um casal que tem o mesmo foco, o mesmo objetivo em Cristo Jesus, é de abençoar, de servir as pessoas, as vidas e a igreja. Salve a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Que noite maravilhosa, né, de aprendizagem. Que noite aproveitadora. Eu louvo a Deus por esta igreja, por este casal. E eu tenho chorado muito, pastor Vicente, porque eu tenho chorado muito a carência de pastores como vocês. Pastorear sem ganância. Aleluia. Pastorear por amor. Pastorear com zelo. Pastorear sem interesses. Eu louvo a Deus pela vida desses dois homens. Eu tenho dito, eu louvo a Deus por ser casada com o Val, mas eu louvo a Deus por ele ser meu pastor. Porque eu vejo que é um homem que dorme com Deus, acorda com Deus. Parabéns. Obrigada, pastor Vicente, obrigada, pastora Rita. E, meu Deus, nossa, que riqueza, que chamado, né? Irmão Irã, diácono Irã. E quando o irmão estava aqui ministrando aqui as aulas, eu lembro que o pastor Henrique Jorge, eu tinha um amor tão grande pela igreja, de limpar a igreja, de limpar os banheiros, porque ali eu sabia que ia entrar os servas e servos, e eu tinha aquele zelo extremo. E eu lembro que ele disse, olha, eu vou fazer uma lista para selecionar os diáconos e as diaconisas, e o meu nome e o nome do Val estava incluso. E eu fiquei muito receosa, porque eu não me achava apta, né? Eu não me achava. E eu disse, pastor, eu quero falar com o senhor. Pastor, eu quero falar com o senhor. E ele, diga, irmã Ana Paula. Eu disse, eu não sei ser diaconisa, não. Eu não sei, eu sou tão pequenininha. E ele disse assim, mas você já é. E eu lembrei, eu já era realmente. Eu já cuidava. Eu já cuidava das coisas do Senhor, né? Já era mordoma da casa do Senhor. E que coisa boa aprendermos a sermos servos e servas. E eu louvo a Deus, amém? E extremamente grata a vocês. E essa casa vai estar sempre de portas abertas, né? Porque às vezes o pastor diz assim, eu não tenho pastor. Aí às vezes meu pastor Vicente, meu pastor Valdez, eu acho interessante a necessidade que nós temos de ter um pastor. E eles dois também têm, viu? Amém. E aqui eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pois é, eu tive agora recentemente falando com o pastor, um particular, e eu falando do ministério, né, do ministério representado por este casal, que a eles é atribuída a grande responsabilidade, né? E é um ministério piedoso. E eu sou, como pastor, né, exerço essa liderança na igreja, e tenho essa nomenclatura atribuída a mim como pastor, com a responsabilidade de conduzir as vidas, de direcionar as vidas, de instruir as vidas, de servir, né, pastor? De servir.
Eu sei que há momentos difíceis, de dores. Eu sei que há momentos tão difíceis que, mesmo sendo momentos tão difíceis, eles são colocados em segundo lugar e é priorizada a grande responsabilidade que a eles é atribuída. É assim que é os pastores, né? Servir. Às vezes está doendo aqui, mas diga o que está acontecendo, o que eu posso lhe ajudar? Pega, eu ajudo. Às vezes a pessoa nem sabe que está doendo, né? E aquele que é servo, o pastor, o ministério que são servos, se disponibilizam, né? E às vezes está sentindo as dores. E como foi dito aqui, eu tenho algumas pessoas que me chamam meu pastor. Rapaz, eu fico tão satisfeito, não é por, eu não entendo como elogio, mas eles são expressos, ele vem com uma força do Espírito, né? E me penetra e diz assim: isso é honra, isso é gratidão, isso é reconhecer a você como alguém importante para ele, que está fazendo e que pode fazer para ele muito mais. A gente tem significado, né, pastor? Então, eu tenho várias pessoas que me chamam meu pastor, eu fico muito satisfeito. E algumas pessoas que poderão no futuro, com certeza, chamar também, né? E não é necessário que seja uma regra, né? Porque a gente, independente disso, a gente sente, alguns que também não nos chamam de meu pastor, o amor, o carinho, o afeto, o abraço, né? O reconhecimento. A gente fica satisfeito. Bom, amados irmãos, sem demais, aqui as apostilas. Eu falei com o pastor Vicente, eu tenho que repassar mais uma vez os nomes, eu já sei quem são as pessoas, repassar os nomes para ele vai fazer um certificado, né, dando aí então inteirando e endossando a presença dos irmãos, ainda que algum dia vocês não estiveram, mas foi passado então o link, né, com a lição ou a instrução, e os irmãos concluíram o treinamento, tá certo? Quinta-feira nós temos mais treinamento e haverá com certeza outros dias, e Deus nos abençoe e nos conceda essa graça sempre, amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus Cristo. Vocês gostaram, né? Nós gostamos, né? Foi maravilhoso. Eu não vou dizer, é pena que dura pouco, não dura pouco não, vai ser constante. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, eis aqui a noiva do Cordeiro, Senhor. Eis aqui as pedras vivas, meu Senhor da glória. Eis aqui, meu Deus amado, um templo, meu Senhor da glória, formado por estas pedras vivas. Ah, meu Deus amado, a grandeza está pela tua presença, porque o número de pedras são poucas, mas a tua presença é gloriosa. Sim, meu Pai. A tua palavra, meu Senhor da glória. Ah, meu Deus amado, é como a neblina, meu Senhor da glória. É como, sim, meu Deus, destilada, meu Senhor da glória, que nos faz, meu Deus amado, sim, nos faz dela se alimentar, meu Senhor da glória, resmoer, meditar. Muito obrigado, meu Deus amado. Muito obrigado pela oportunidade que tu nos dá de estar aqui, meu Deus amado, para ouvir, para participar, meu Deus. Que nós venhamos termos mais oportunidades, meu Senhor da glória. Oh, meu Deus, nos torna, meu Deus amado, desejosos. Nos torna, meu Deus amado, meu Deus, esforçados para buscar mais e mais, meu Deus amado, momentos como este, meu Senhor da glória, diante de tua presença, Pai. Pai, abençoa cada vida que aqui está, os capacitados por Ti, meu Senhor da glória, sejam mais e mais, meu Deus amado, abençoados, que eles possam continuar levando, que eles possam continuar, meu Deus amado, sim, colocando outros marcos, meu Deus, desbravando, meu Senhor da glória, conquistando, galgando, meu Senhor da glória, sim, em regiões, lugares, meu Deus amado, com a Tua palavra. Abençoa os Teus filhos, nos abençoa dos mais altos céus. E assim nós te damos graças em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
seja contigo, seja conosco, seja com toda a igreja de Cristo Jesus, espalhada por toda a face da terra. E a igreja presente diz amém, amém. E dá uma linda salva de palmas ao Senhor. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado, Oh, glória a Deus. confiar, viu? Glória a Deus. Obrigado, irmã Paula, por confiar.